Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos neste novo dia. Voltando aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Se você está com a sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra em Marcos capítulo 2 para continuar a leitura da Palavra de Deus. Diz-nos assim a Palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Como eu expliquei no vídeo de ontem, Marcos descreve Jesus como o servo do Senhor, o servo de Javé. Jesus é o servo que está sempre em atividade, servindo as pessoas, ensinando a palavra, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo. Então o evangelho é muito intenso em atividades, e aqui Jesus está no local em que é tanta gente que não dá nem para se aproximar do local, porque não cabia mais ninguém junto à porta, provavelmente dentro de uma casa. Versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. 4 homens carregando um paralítico. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Essa descrição é muito significativa, pois mostra o valor dos amigos. O empenho desses 4 amigos em levar o paralítico até Jesus foi importante para que o milagre acontecesse. É uma boa reflexão para pensarmos com quem nós temos amizade. Os nossos amigos nos levam para mais próximos de Deus ou nos afastam de Deus? Os nossos amigos viabilizam que Deus opere em nossas vidas ou os nossos amigos atrapalham a nossa relação com Deus? Se é uma boa avaliação para cada um fazer de si mesmo. Seus amigos estão levando você para mais próximo de Deus ou estão afastando você de Deus? Se os seus amigos lhe afastam de Deus, essas amizades não lhe servem. Se afaste desses amigos. Amigos verdadeiros são aqueles que nos levam a Deus. Versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, já lemos, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Imagine o trabalho que esses homens tiveram para descer um paralítico numa maca, descobrindo o teto da casa onde Jesus estava. Verso 5. Vendo a fé que eles tinham, note que a fé dos amigos daquele paralítico contribuiu para o milagre de Jesus na vida do paralítico. A fé das pessoas que nos cercam tem a ver com o que Deus vai fazer na nossa vida também, no nosso relacionamento com Deus. Então continua dizendo, filho, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus dá prioridade ao que há de mais importante. O perdão dos pecados é mais importante do que uma cura física, porque o problema físico só vai afetar o ser humano durante sua vida terrena, mas os pecados vão afetar o ser humano para a eternidade. Então Jesus, quando trata uma pessoa, ele quer tratar a pessoa por inteiro. Quem me acompanha nesse canal já me ouviu orando e dizendo, Senhor, cura os doentes do espírito, da alma e do corpo. Muita gente está focada na cura do corpo, das doenças físicas, enquanto que as doenças espirituais muitas vezes são muito mais graves, com consequências muito maiores do que meramente as doenças físicas.
E eu também acredito que muitas doenças físicas são reflexos, não todas, mas muitas doenças físicas são reflexos de doenças espirituais, que se não forem tratadas as doenças espirituais, as doenças físicas não vão se resolver. E uma vez tratadas as doenças espirituais, a doença física, consequência daquelas doenças espirituais, vão se resolver naturalmente. Versículo 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? É um conceito de muita gente que só Deus perdoa pecados. Eu já vi isso em redes sociais, pessoas dizendo que só Deus perdoa pecados. Há pecados que nós devemos perdoar também. Uma pessoa pecou contra nós, nos ofendeu, nos agrediu. Pediu perdão, reconheceu o seu pecado, pediu perdão, é nosso dever perdoar. Então não é só Deus que perdoa pecados. Esse conceito de perdão é limitado. É claro que para a eternidade a pessoa precisa se acertar com Deus, tanto quanto com o seu semelhante. Não há um relacionamento efetivo com Deus quando o relacionamento com o seu semelhante está comprometido. Então muitos pecados precisam que ser reconhecidos, confessados e pedidos perdão a quem se ofendeu e a Deus. E ambos devem perdoar. Versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Jesus conhecia o ser humano muito bem. João vai dizer isso. Que é mais fácil dizer ao paralítico: e seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Jesus está questionando, porque ele vai usar a cura espiritual para efetivar uma cura física. E Jesus está dizendo que ambas são importantes e que ele está apto para efetivar ambas na vida daquele paralítico. Versículo 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus estava usando um milagre físico para mostrar a sua autoridade espiritual. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. No final das contas, os milagres do Senhor são para a glória de Deus. Na verdade, o cristão glorifica a Deus em qualquer área da sua vida. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, Jesus fazia milagres, inclusive, no final das contas, para a glória de Deus. E ele tratava o ser humano por inteiro, no espírito, na alma e no corpo, como era o caso aqui deste paralítico, que antes de ter a cura física, teve o perdão dos pecados. Versículo 13. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. O tempo todo, Jesus cercado de uma grande multidão o procurando. É o evangelho do servo, que não tem tempo nem para comer. 14. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Esse Levi é o que ficou conhecido como Mateus e escreveu o evangelho de Mateus. Aqui está informando que ele era filho de Alfeu e era coletor de impostos. Versículo 15. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Jesus já estava no seu ano de popularidade, muita gente o seguindo. Ele chama Mateus para segui-lo, o que aqui é chamado de Levi, e o Mateus oferece um banquete para Jesus e para os seus seguidores.
E muitos dos amigos de Mateus eram pessoas de má reputação. Naquela época, os cobradores de impostos eram considerados pelos judeus como traidores da nação, porque a nação judaica estava dominada pelo Império Romano. E esses chamados publicanos ou cobradores de impostos eram pessoas que trabalhavam para o governo romano judeu, trabalhando para o governo romano, cobrando imposto dos seus concidadãos judaicos. Então eles eram considerados traidores da nação. Versículo 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Para o judeu, uma das coisas mais íntimas que uma pessoa podia fazer com outra era comer, tomar uma refeição junto. Então, Jesus comendo com pessoas de má reputação gerou uma repercussão negativa. E as autoridades judaicas questionam os próprios apóstolos de Jesus da razão dele estar se misturando com aquele povo de má reputação. Versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui está um princípio eterno. Não são, Jesus ensinando, não são os que têm saúde que precisam de médico. Ou seja, isso aqui significa, não são aqueles que se acham saudáveis. Não são aqueles que não percebem sua própria situação espiritual. Isso vale para nós. Esses não se reconhecem doentes, não sentem a necessidade de um médico. Porque no final das contas, espiritualmente, todos somos pecadores. Todos estamos doentes. Todos precisamos da cura espiritual que só Jesus pode dar. Mas, antes disso, é preciso reconhecer a própria doença, o próprio pecado. E aí ele diz: eu não vim chamar justos, ou seja, pessoas que se acham justas. Ele veio chamar pecadores. E o fato é, nós somos pecadores indignos. Precisamos da graça de Deus, da misericórdia do Senhor Jesus. Só quem reconhece isso pode receber o benefício do sacrifício de Cristo na cruz em seu lugar, recebendo pela fé. Versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? É uma novidade no ministério terreno de Jesus. Ele não estimulava os seus discípulos ao jejum. Os judeus tinham vários rituais de jejum. Muitos judeus se orgulhavam de jejuarem, por exemplo, 2 vezes por semana. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. O noivo era o próprio Cristo, e ele está dizendo: se eu estou presente, não há necessidade de jejum. Ele compara com uma festa de casamento. Ninguém jejua numa festa de casamento, ele chama a si mesmo de um noivo presente. Versículo 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Lembre, o evangelho não é um remendo. Jesus está dizendo: o evangelho não é um remendo para a religião judaica. Na verdade, o evangelho não é um remendo para nenhuma religião. O evangelho é algo totalmente novo na vida daquele que o compreende, o aceita, o recebe. Versículo 22. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, porque o evangelho transforma a pessoa numa nova criação em Cristo Jesus. É tudo novo. O evangelho, em hipótese alguma, é um remendo de uma outra religião. Ele é algo efetivo que transforma a vida da pessoa em algo totalmente novo, da vida nova ao ser humano. Versículo 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. A lei de Moisés permitia.
Você não podia colher espigas para pôr numa vasilha e levar para sua casa. Mas colher espigas para debulhar com as mãos ali e comer naquele momento era permitido para qualquer pessoa que estivesse passando por alguma lavoura. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado? Detalhe aqui, os fariseus, os judeus, haviam ensinado que no sábado não se podia fazer esse tipo de trabalho. E aí eles estão criticando Jesus porque os seus apóstolos estão colhendo as espigas no pleno dia de sábado. Não, como eu disse, para juntar e levar para casa, mas debulhar com a mão e comer ali mesmo. Versículo 25, ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e o deu também aos seus companheiros. Então, Jesus remete a essa experiência do Davi, que comeu pães sagrados que só aos sacerdotes era permitido comer. Jesus está demonstrando aqui que as necessidades essenciais de um ser humano são mais importantes do que formalidades religiosas. Cuidado, meu irmão, para que você nunca deixe que formalidades religiosas substituam o que é essencial na vida de um ser humano. A religião que Deus usa por meio de Cristo Jesus para nos libertar pode também ser uma prisão para muita gente por causa de visão limitada demais. Aí ele continua, versículo 27 e 28 para terminar. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus estava mostrando que o ser humano é o que realmente tem valor diante de Deus, acima dos rituais. Os rituais não devem ser uma prisão para o ser humano. Os rituais é para a libertação do ser humano. E acima de tudo está o valor intrínseco do ser humano para com Deus, acima de qualquer ritual religioso, denominação religiosa. Eu sempre digo, mais do que batista, eu sou discípulo de Jesus. Mais do que fidelidade às regras da minha denominação, a minha fidelidade em primeiro lugar é ao meu Senhor Jesus Cristo. Versículo 28, assim pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus faz uma declaração muito forte que aqueles judeus nem pensavam de ouvir. Ele está dizendo: eu sou, ou ele chama a si mesmo de Filho do Homem, eu sou o Senhor do sábado. Mostrando que o ser humano é mais importante do que regras religiosas e que quando as regras religiosas perdem o objetivo de ser instrumento de libertação para os seres humanos, ela passa a ser, às vezes, até instrumento de opressão para o ser humano, e aí é nocivo, está fora do propósito de Deus. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Espero que esta palavra tenha sido esclarecedora para os meus irmãos. Se você concorda com a nossa exposição ou se você discorda, comenta aí nos vídeos. Com isso você nos ajuda o vídeo a ganhar repercussão nas redes sociais, aí na plataforma. Deixa seu comentário, sua pergunta, sua dúvida ou alguma curiosidade de alguma coisa que eu não destaquei nesta leitura. Fique à vontade para comentar. Se puder, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não saia sem deixar um like nesse vídeo aí se você gostou. E se não gostar, pode clicar no dislike também, tá tudo certo. Beleza? Se alguém ainda não está inscrito nesse canal, talvez esteja nos assistindo pela primeira vez, considere a possibilidade de acompanhar esta leitura da Palavra de Deus se inscrevendo aí no nosso canal, e diariamente nós estaremos aqui lendo um capítulo da Palavra de Deus. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado por mais um dia acrescentado à nossa existência. Obrigado pelo pão de cada dia colocado em nossas mesas. Obrigado pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelo trabalho com que ganhamos o sustento da nossa família. Obrigado por acordar com saúde, poder começar um novo dia,
alimentando o nosso espírito com a sua palavra, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alimentando a nossa fé, ó Deus, a cada manhã. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor Jesus. Que o amor, a alegria e a paz do Espírito Santo estejam presentes em cada lar, fazendo de cada família um local de bênção, de aconchego, de segurança, de estabilidade espiritual e até física, que cada lar tenha sempre o pão de cada dia, a provisão de tudo quanto lhe seja necessário para o nosso bem-estar. Que a bênção do Senhor esteja sobre os doentes, preserva a vida de quem está com a saúde e a vida de quem está com saúde. Restaura a saúde de quem está doente, doente do espírito, da alma ou do corpo. Toca com o seu toque curador, faça milagres a favor do seu povo. Se o Senhor vai usar os médicos, os medicamentos, seja feita a sua vontade. Ó Deus maravilhoso, mas opera a favor do seu povo para restaurar a saúde dos enfermos e para preservar a saúde dos saudáveis. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada irmão, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um, para que o seu povo viva com liberdade e com liberalidade no seu reino, a vida abundante que Jesus veio trazer para cada um de nós. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre as suas igrejas, cada igreja, cada congregação local. Que a bênção do Senhor esteja sobre as lideranças das igrejas, os pastores e demais líderes, para que os seus servos tenham sua fé renovada a cada manhã e sejam instrumentos para avivamento da sua obra, do seu reino. Meu Deus maravilhoso, faça prosperar a sua obra. Providencia o obreiro, o pastor, para a igreja que está sem o pastor. Ó Deus maravilhoso, pastores segundo o seu coração, que apacente o seu rebanho com prudência e com inteligência. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao seu sacrifício em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, nos protegendo de gente má, de acidentes, de doenças, de ataques do inimigo. Ó Deus, nos dirigindo. Ó Deus, que a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, nós possamos ser instrumentos para levar esta bênção por onde nós passarmos nesse dia, na vida de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui dando continuidade à leitura da Palavra de Deus. Grande abraço a todos.